Mas é muito interessante, você sabe? Tipo, eu lembro assim que a minha turma, tipo, alguns foram para o mestrado, doutorado, outros foram para a educação mesmo, e outros partiram para essa parte de empresas, né? Abriram a sua própria empresa e estão aí, né, batalhando e conseguindo um espaço no mercado aí que na verdade é importante, né? Você ter aí uma empresa voltada ao meio ambiente, né? Voltada à saúde, então é importante você ter. Que é as consultorias ambientais, né? Tanto que quando eu trabalhava na prefeitura de Maringá, a gente mexia bastante com um plano de gerenciamento de resíduos. Cada empresa de Maringá, ela precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos para poder ter o seu licenciamento ambiental liberado para poder trabalhar. E aí essas consultoras ambientais que preenchiam. Então a empresa contratava a consultora ambiental para fazer esse plano de gerenciamento de resíduos. Então, são empresas que trabalham para outras empresas. Então, você veja que as matérias de sábado, elas foram importantes. Então, no sábado à tarde, eu podia estar em casa, mas estou aqui vendo como aprender, né? E são importantes. Ó, tem uma coisa que você já sabe, né? Que deixa o biólogo louco é perguntar o quê? Que bicho é esse? Que plantinha é essa? Ai, meu Deus do céu. Como você não sabe? Que bicho é esse? Não sei. Mas como? Você é biólogo, você tem que saber. Ué, gente, não sei. Ninguém sabe. Eles não imaginam que é só que tem que pegar o bicho, pegar a planta, olhar a pata, olhar a forma de pata, olhar a forma de asa, olhar a forma de antena, olhar tamanho de pena, olhar tanta coisa para descobrir que bicho que é. Aí pega um inseto desse tamanhozinho e fala: que insetinho que é esse? Que bichinho que é esse? Gente, não sei. Bom, mas como você é biólogo e não gosta de uma barata? Então, e eu sou uma dessas que tem pavor de inseto. E aí, chegava dentro da sala de aula aquele monte de... de repente, aparecia um gafanhoto na sala, e aí eu ficava desesperada: meu Deus do céu, arranca isso daqui, tira isso daqui. Ué, mas você não é bióloga, você tem que gostar. Eu falei: gente, não sou obrigada, eu gosto de cachorro, gosto de cavalo, gosto de aranhas e cobras, que tinha contato na sala, porque eu tinha um amigo que criava a corn snake, que são cobras domésticas. Então ele levava pra gente, e aí eu acabei me familiarizando com cobras. E aí eu tinha um amigo também que criava uma aranha, então ele acabou uma caranguejeira. E eu acabei, que era muito amiga dele, acabei me familiarizando com esse tipo de animais exóticos, né, diferentes. Mexo com cobra, mas com cobra e aranha, mas não me vem com a barata. É interessante, assim, porque a área de biologia ela é tão grande que, por exemplo, você pode ser um botânico, né? Você, mas eu vou trabalhar com zoologia, beleza? Você vai trabalhar com os animais. Não, eu não quero trabalhar com os animais, eu vou trabalhar com plantas, eu vou trabalhar com a manipulação genética, né? Então, as pessoas acham que você tem que saber, tem que ser uma enciclopédia ambulante aí na hora de classificar, né? Isso quando eu falo de uma doença, né? Você vai ver o hemograma? Não, é sempre assim. Eu acho que a gente... Tô com dor em tal lugar. Ai, tá doendo aqui, ó. O que é isso aqui? Não sei. Ué, mas você não fez aula de anatomia? Fiz há 5, 6 anos atrás. Mas o biólogo não sabe de tudo, tá? Ele sabe ali do que ele usa, né? Do que tá no cotidiano. Como qualquer outro curso, qualquer outra área. Assim como o médico não sabe tudo também, né? O farmacêutico não sabe todos os medicamentos, o biólogo também não vai saber, né, qual é o filo de tal animal que foi descoberto no ano tal, né, de acordo com o fóssil tal. Isso. Mas é isso aí, ó. Dentro da biologia, qual área que você mais gosta? Então, na minha cabeça, quando eu fui começar a fazer, quando eu entrei no curso, era ambiental, zoologia e botânica. Depois, porque até então, nos meus primeiros anos, na área da saúde, o que eu tinha de matéria era anatomia, no primeiro ano, fisiologia e bioquímica
humano no segundo ano. Então eram matérias assim que eram mais estudo do corpo humano e função de células, essas coisas que não eram coisas que não me agradavam muito. A partir do 3º e 4º ano que eu fui descobrir a genética, eu me apaixonei completamente por essa matéria da genética e da biologia molecular e principalmente na manipulação genética. Tanto que meu trabalho de conclusão de curso o tema foi de fertilização in vitro. Eu ia fazer o trabalho em uma clínica de fertilização, porém o médico, dono da clínica, que tinha feito essa parceria com a gente, comigo e com a minha orientadora, ele teve que fazer uma viagem para o exterior, ele foi fazer um curso nos Estados Unidos e simplesmente nos abandonou. E aí, aos 45 do segundo tempo, eu tive que mudar, não mudei o tema, continuei no mesmo tema, mas eu tive que mudar todo o meu projeto, todo o meu TCC, e fiz uma revisão bibliográfica sobre a fertilização in vitro, que é um exame que é feito no embrião após fertilizado, mas antes de ser implantado, que a gente chama de diagnóstico pré-implantação, que é um exame feito no embrião para ver se ele não tem nenhuma anomalia, a predisposição genética de ter algum tipo de doença, alguma coisa assim, para ser implantado na mãe. Correto. Então foi a minha paixão mesmo agora, é a biologia molecular e a genética. Eu comecei gostando de genética de um jeito meio diferente. Tipo, parece que você começou gostando pelo seu trabalho de conclusão, né? Eu comecei gostando acho que eu tinha que tirar 98, acho que no último bimestre. Então eu precisava estudar muito genética, né? Então eu estudei tanto que eu falei, nossa, cara, por que eu não conseguia fazer no começo, né? E aí eu acabei gostando dessa área, eu também gosto muito da genética. A genética, eu tive genética no 3º ano e a biologia molecular no 4º ano. Daí, já no começo no 3º ano, a gente começa a estudar estruturas de DNA, já começou a me assustar um pouco porque é uma matéria difícil. Mas aí, conforme foi passando, mutações, cruzamento genético, aí isso sim foi me deixando mais... Ela começa meio pesada mesmo. Ela começa porque você tem que... uma coisa muito abstrata, né? Que você não consegue ver nem nada. E aí depois eu fui começando a gostar e fui me interessando mais. E aí a hora que eu cheguei no 4º ano, que a gente começou a fazer realmente experimentos de manipulação genética, extração de DNA, cortes de DNA, transgênicos, aí sim que foi. Aí foi onde que eu vi que eu gostava mesmo, era de mexer com um laboratório, um microscópio, pipeta e essas coisas pequenininhas assim. Realmente a parte de genética é muito legal mesmo, vale a pena. Bem, então você já quase que respondeu aí minha última pergunta, que era quais são os seus planos agora, depois da graduação. Eu queria fazer pós ou até outras graduações nessa área de análises clínicas, para mexer mesmo com laboratório, e manipulação genética, experimentação genética, essas coisas, mas por enquanto eu só trabalho num laboratório de análises clínicas aqui da cidade. Não tem a parte de análise, né, do material, mas a gente pode procurando conseguir chegar lá mais pra frente. E a escola, que foi uma coisa assim que eu imaginava que que eu não queria de jeito nenhum. Foi uma coisa assim, a princípio foi uma opção financeira, mas que agora é uma coisa que eu quero para continuar, assim, porque tem alunos que fazem a gente querer ensinar, porque existem alunos ainda que querem aprender. Então a gente está aí para isso. O professor, ele vai ser o centro de formação
todas as outras profissões que existem. Então é sempre importante nós termos aí sempre novos biólogos, novos químicos, novos físicos, né? Porque a educação, na verdade, ela é sempre carente dessas áreas, né? Mas é legal, né, a ideia de trabalhar com laboratório, né? Então o que mostra, por exemplo, que muitas das vezes as pessoas pensam que a biologia ela é só para dar aulas, né? Você vai dar aulas de biologia? Vai, você pode dar aulas de biologia. Eu posso fazer. Mas você também tem outras, digamos assim, você tem aí outras atuações que também dizem respeito estão, digamos que, oficializadas aí, né, nos conselhos regionais e federais de biologia. Tanto que quando eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente de Maringá, eu trabalhei em duas áreas. Essa de planejamento de resíduos, que a gente ia fazer fiscalização de empresas, de como estava sendo descartado os resíduos, e fiscalização de fundo de vale, que era para ver mata ciliar de cada lote, né, na cidade de Maringá. Se a mata ciliar estava regularizada ou não, se existia nascente ou não. Então, eu fui uma pessoa assim que conseguiu participar um pouquinho de cada tipo de práticas que existem dentro da biologia. Algumas, né, não foram conseguidas. Você foi mais para a área prática, né, durante a graduação. Eu fiz bastante coisa prática. E estou aqui na escola porque tanto cidade pequena é o que a cidade oferece, mas também é gostoso. Às vezes a gente pensa que não, mas aí a gente vê que tem alguns que motivam a gente. Poderiam ser todos, mas infelizmente não, só alguns uma coisa que não vai acontecer é você ter, talvez, né, se pegar assim, por exemplo, né, 100% de pessoas que querem aprender ali aquela matéria, né, aprender realmente. Até porque ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Não, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Na verdade, assim, a gente vê, a gente mostra, né, porque são, digamos que, conhecimentos que vão fazer com que o sujeito tenha uma formação crítica, social aí para atuar na sociedade. E depois ele vai seguir aí para uma área que ele escolha, se ele vai para biológico, se vai para exatas, se vai para humanos, então ele vai escolher isso aí depois que ele passar por todas, né? Por isso que nós temos que ter uma formação tem que mostrar o que tem para eles escolherem. Para eles saberem, né? É isso ou não é. Isso mesmo. Mas é isso aí, galera. Então, se você ainda não se decidiu, não perca os próximos quadros, onde vamos trazer outras profissões que têm o objetivo, pessoal, de auxiliar, né, nessa escolha tão importante, pois trata-se do futuro, né? Trata-se do que faremos no futuro. Agradeço aqui a presença da minha amiga e companheira de profissão, Tamara, né? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. E aí a gente vai se encontrar nos corredores da escola. Se encontrando nos corredores da escola. Ó, já sabem. Siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Então, até mais. Tchau.